Se você busca transformar a maneira como se relaciona com as pessoas, este vídeo é para você. Hoje vamos mergulhar em um clássico da autoajuda, como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Vamos explorar juntos os segredos para construir conexões genuínas, dominar a arte da comunicação eficaz e, assim, impactar o mundo ao seu redor. Prepare-se para uma jornada inspiradora, onde você vai descobrir como um simples rapaz de fazenda se tornou um mestre da influência e como você pode aplicar esses princípios na sua vida diária. Ao longo deste episódio, vamos desvendar os principais ensinamentos de Carnegie, desde a importância da escuta ativa até o poder do reconhecimento sincero. E, claro, vamos te mostrar como colocar tudo isso em prática para conquistar seus objetivos. Fique conosco e descubra como transformar suas relações e alcançar o sucesso pessoal. E para não perder nenhuma novidade, não se esqueça de se inscrever no canal, assim você será notificado de todo o conteúdo que vem por aí. E aí, pessoal? Bem-vindos ao Cast Books, o podcast que mergulha fundo nos livros que você sempre quis ler, mas nunca teve tempo. Isso aí. Hoje a gente vai desvendar os segredos de um clássico da autoajuda. Como fazer amigos e influenciar pessoas, do Dale Carnegie. É isso aí. Você já leu? Clássico. Se prepare porque vamos destrinchar as ideias principais desse livro e te ajudar a entender como aplicar os princípios de Carnegie na sua vida. Isso mesmo. E olha, o Carnegie não começou como um guru da comunicação, não. Ele era um cara comum, um rapaz de fazenda que se tornou um mestre da oratória e da influência. É um cara do povo. A história dele é inspiradora, porque mostra que qualquer um pode aprender a se comunicar melhor e construir relacionamentos mais fortes. Verdade. E sabe o que eu acho fascinante? Ele mesmo lutava contra a timidez no início. Sério. Ele conta que nas primeiras vezes que tentou falar em público, travava completamente. Mas com o tempo, ele foi dominando essa insegurança. E acredite se quiser, até passou a sentir prazer em falar para grandes plateias. Que mudança, hein? Total. Essa jornada pessoal dele é crucial para entender a essência do livro, porque o Carnegie aprendeu na prática, a partir dos próprios erros e acertos. Ele não só ensinava técnicas de comunicação, ele entendia a fundo a natureza humana, as motivações, os medos, as aspirações das pessoas. E essa compreensão profunda é o que torna os ensinamentos dele tão poderosos e atemporais. Concordo. E essa busca por conhecimento resultou em técnicas e princípios que ele compartilhou no seu livro. Uma das primeiras lições que me marcou foi a ideia de não chutar a colmeia. Ou seja, evite criticar, condenar ou reclamar. Ele usa o exemplo do criminoso Two Gun Crowley, que culpava todo mundo pelos seus crimes, menos a si próprio. Nossa! O Carnegie mostra que essa atitude de se eximir da culpa é comum em quem não quer assumir responsabilidade pelas próprias ações. Exatamente. É muito mais fácil apontar o dedo para os outros do que olhar para dentro e reconhecer os próprios erros, né? E o Carnegie contrasta a postura do Crowley com a do Abraham Lincoln, que, mesmo durante a Guerra Civil Americana, buscava entender a perspectiva dos sulistas. Ele não saía por aí criticando e condenando, ele tentava construir pontes e encontrar um terreno comum, mesmo em meio a um conflito tão intenso. Era um cara conciliador. É. E essa postura do Lincoln se reflete em outro princípio importante do livro. A importância de fazer as pessoas se sentirem importantes e apreciadas. Ele usa o exemplo da esposa que pediu ao marido uma lista de coisas para melhorar e a resposta dele foi enviar flores com um cartão, dizendo que a amava do jeito que ela era. Que atitude incrível, né? Mostra que reconhecer e valorizar a pessoa do jeito que ela é pode ser muito mais poderoso do que tentar mudá-la. Com certeza. E essa história ilustra a necessidade humana básica de se sentir valorizado, reconhecido. É algo que todos nós buscamos, seja na vida pessoal ou profissional. E o Carnegie, com essa sensibilidade aguçada, percebeu isso e transformou essa percepção em um princípio fundamental para construir relacionamentos mais fortes e influenciar pessoas de forma positiva. E por falar em influenciar pessoas de forma positiva, ele também conta a história do Florian Ziegfeld, um famoso produtor da Broadway, que era mestre em transformar jovens atrizes em estrelas. E o segredo dele era a apreciação sincera. Ele elogiava, reconhecia o talento, tratava as atrizes com gentileza. Ou seja, ele entendia que o reconhecimento genuíno é um motivador muito mais eficaz do que a crítica ou a cobrança. Sem dúvida. E isso vale para qualquer área da vida, né? Seja em casa, no trabalho, com amigos. Reconhecer os esforços, os talentos, as qualidades das pessoas ao nosso redor faz toda a diferença. Cria um ambiente mais positivo, mais colaborativo, mais encorajador. E no final das contas, todo mundo sai ganhando. Verdade? E o Carnegie também defendia que para ser um bom conversador é preciso ser um bom ouvinte.
Ele conta que certa vez, ao iniciar uma conversa com um estranho, percebeu quanto era importante focar nos interesses da outra pessoa. As pessoas se sentem mais à vontade quando podem falar sobre si mesmas, sobre suas paixões, seus hobbies. E essa é uma lição valiosa para quem quer construir conexões mais genuínas, né? Com certeza. E não é só ouvir passivamente, né? É se conectar de verdade com a pessoa, demonstrar interesse genuíno, fazer perguntas relevantes, mostrar que você está presente, engajado na conversa. O Carnegie destaca o exemplo do Roosevelt, que se preparava para receber seus convidados estudando os interesses deles. Ele queria ter assunto para conversar, fazer com que se sentissem à vontade. É como se ele estivesse dizendo: olha, você é importante para mim, eu me importo com você. Que estratégia incrível. E essa tática não se limita a presidentes, né? A gente pode se preparar para qualquer conversa importante. Uma entrevista de emprego, uma reunião com um cliente, um primeiro encontro. Pesquisar sobre os interesses da pessoa, sua área de atuação, seus hobbies, demonstra que você se importa e quer construir uma conexão genuína. Exatamente. E essa atitude faz toda a diferença na construção de relacionamentos autênticos e duradouros. Porque as pessoas percebem quando você está realmente interessado nelas, quando você se esforça para conhecê-las melhor. E isso cria um laço de confiança, de respeito, que é a base para qualquer relacionamento forte e saudável. Estamos explorando o poder das perguntas, um dos pilares do livro de Dale Carnegie, e eu quero saber, quais perguntas você acha que são mais eficazes para construir conexões? Deixe sua resposta nos comentários. E se você está curtindo esse mergulho no universo das relações humanas, não se esqueça de deixar o seu like e mostrar que você é um mestre em fazer amigos e influenciar pessoas. Aproveite e se inscreva no canal para não perder os próximos insights valiosos que temos para compartilhar. E falando em se conectar de forma autêntica, o Carnegie também destaca a importância de fazer perguntas. Perguntas certas, é claro. Ele acreditava que perguntas bem elaboradas podem despertar o interesse e o entusiasmo das pessoas. Ele dá um exemplo de um vendedor que melhorou suas vendas incorporando as ideias dos clientes em seus projetos. Ao invés de só apresentar o produto, ele perguntava: o que você gostaria de ver? Quais são suas necessidades? É uma mudança sutil, mas poderosa, né? Ao invés de impor, ele convida o cliente a participar do processo. E essa participação, essa sensação de que sua opinião é valorizada, faz toda a diferença na hora de fechar o negócio. Porque o cliente se sente parte da solução, ele se identifica com o produto, ele se sente ouvido. Exatamente. E essa estratégia pode ser aplicada em diversas áreas, né? Seja para apresentar uma ideia no trabalho, para convencer um amigo a embarcar em um projeto ou para ter uma conversa mais interessante com alguém. Ao fazer perguntas relevantes, você demonstra um interesse genuíno pela pessoa, abre espaço para um diálogo mais rico e aumenta as chances de conquistar a atenção e a colaboração dela. Sem dúvida. É como se você estivesse dizendo: eu valorizo sua opinião, quero aprender com você. E essa atitude de abertura, de receptividade, é fundamental para construir pontes, criar conexões genuínas e influenciar pessoas de forma positiva. E para influenciar de forma positiva, às vezes é preciso se colocar no lugar do outro, ver o mundo através dos olhos dele. O Carnegie ilustra esse princípio com uma história que aconteceu com ele no parque. Ele estava passeando com seu cachorro, que estava sem coleira, quando um policial o abordou. Ao invés de discutir, ele se desculpou e concordou que a lei deveria ser cumprida. O policial, vendo a atitude humilde do Carnegie, acabou sendo mais compreensivo. É interessante como a atitude do Carnegie de se colocar no lugar do policial desarmou a situação, né? Ele reconheceu o seu erro, se colocou na posição do outro e transformou um possível conflito em um diálogo tranquilo e respeitoso. É uma lição valiosa para qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal ou profissional. Totalmente. Quando nos esforçamos para entender o ponto de vista da outra pessoa, suas motivações, seus medos, suas aspirações, criamos um ambiente mais propício ao diálogo, à resolução de conflitos e à construção de relacionamentos mais fortes e saudáveis. É como se você estivesse dizendo: eu te entendo, eu me importo com o que você pensa e sente. E essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro é fundamental para construir pontes, derrubar barreiras e criar conexões genuínas que nos permitem influenciar pessoas de forma positiva, sem precisar impor nossas vontades ou recorrer a jogos de poder. É sobre construir relações baseadas em respeito, compreensão e colaboração. E por falar em evitar jogos de poder, o Carnegie também aborda a importância de evitar discussões. Ele acreditava que discussões raramente levam a resultados positivos e que, na maioria das vezes, só geram ressentimentos. É verdade. Ele argumenta que quando discutimos, tendemos a nos fechar em nossas próprias opiniões e a nos tornar menos receptivos aos argumentos da outra pessoa. E essa postura defensiva, claro, dificulta a comunicação e impede a resolução de conflitos. Exato. Ele sugere, ao invés de discutir, buscar pontos de concordância, reconhecer os acertos da outra pessoa e, se necessário, admitir nossos próprios erros. Lembra da história do inspetor de impostos que estava irredutível em relação a um caso.
Ao invés de discutir, o cara elogiou a experiência do inspetor, reconheceu a importância do trabalho dele e se mostrou disposto a aprender. E essa mudança de postura de confronto para colaboração fez toda a diferença. O inspetor, se sentindo reconhecido e valorizado, acabou sendo mais receptivo e concordou em rever o caso. É a prova de que a humildade e o respeito são ferramentas poderosas na comunicação, muito mais eficazes do que a arrogância e a prepotência. Com certeza. E essa postura nos leva a outro princípio fundamental do Carnegie, a arte da persuasão. Ele acreditava que para influenciar pessoas de forma positiva é preciso conquistá-las para o nosso modo de pensar, mas de forma sutil e respeitosa. Ele chama essa técnica de técnica das respostas afirmativas. A ideia é conduzir a pessoa a concordar com você desde o início da conversa, criando um clima mais favorável à persuasão. Ele usa o exemplo de um vendedor que precisava lidar com um cliente difícil, que estava prestes a cancelar um pedido. E como ele reverteu a situação? Ao invés de discutir ou tentar convencer o cliente de que ele estava errado, o vendedor mudou a abordagem. Começou a fazer perguntas que levavam o cliente a concordar com ele, a reconhecer os pontos positivos do produto e a admitir que suas objeções não eram tão válidas quanto ele pensava. Ou seja, ele usou a técnica das respostas afirmativas para desarmar o cliente e abrir caminho para um diálogo mais construtivo. E o mais interessante é que essa técnica pode se aplicar em diversas situações, né? Com certeza. Seja para apresentar uma ideia no trabalho, para convencer um amigo a topar uma aventura ou para simplesmente ter uma conversa mais harmoniosa com alguém. A chave é encontrar pontos de concordância, mostrar que você está disposto a ouvir e entender a perspectiva da outra pessoa e, a partir daí, conduzi-la de forma sutil para seu ponto de vista. É como plantar uma semente e, com cuidado e paciência, vê-la florescer. E sabe essa ideia de buscar o sim desde o início e se conecta com outro princípio poderoso que o Carnegie explora no livro A Arte de Mostrar Respeito pelo ponto de vista dos outros, mesmo quando discordamos? Ele conta a história de um garoto que estava brincando no parque com um cachorro solto e foi abordado por um policial. Lembre dessa história, ao invés de discutir ou se fazer de vítima, o garoto reconheceu que errou e se desculpou com o policial. Exatamente. E qual foi o resultado policial? Vendo a atitude humilde do garoto, foi mais compreensivo e só o alertou sobre os perigos de ter o cachorro solto. Imagina se o garoto tivesse partido para cima do policial defender do erro. A situação teria sido bem diferente, né? Com certeza, essa história mostra como a humildade e o respeito podem desarmar até situações mais tensas, e o mais interessante é que esse princípio vale para qualquer tipo de relacionamento, né? Seja com um chefe, um colega de trabalho, um amigo, um familiar. Quando a gente se esforça para entender o ponto de vista do outro, a comunicação flui melhor e a gente evita conflitos desnecessários. Sem dúvida, é como se a gente dissesse, olha, eu respeito sua opinião mesmo que eu não concorde com ela, e essa atitude de respeito abre espaço para um diálogo mais construtivo, mais honesto, mais humano. E por falar em honestidade, o Carnegie também destaca a importância de admitir os próprios erros de forma rápida e enfática. Ele argumenta que quando a gente tenta se justificar ou esconder nossos erros, a situação só piora, a gente perde a credibilidade e a confiança das pessoas e muitas vezes acaba criando um problema ainda maior. É verdade, admitir os erros é um sinal de maturidade, de inteligência, de humildade, mostra que a gente está disposto a aprender com as experiências, a evoluir como pessoa e acredite, as pessoas reconhecem e admiram essa atitude. Lembro da história de um homem que cometeu um erro no trabalho e, ao invés de tentar se justificar, assumiu a responsabilidade pelo erro, pediu desculpas e se prontificou a corrigir o problema. O chefe dele, impressionado com a atitude honesta do funcionário, acabou sendo mais compreensivo e o ajudou a encontrar uma solução. É exatamente isso. A honestidade, a humildade, o respeito, a empatia, todos esses princípios que o Carnegie aborda no livro são como peças de um quebra-cabeça. Quando a gente junta todas as peças, a gente forma a imagem completa de como construir relacionamentos mais fortes, mais saudáveis e mais significativos. Nesse momento do nosso podcast, falamos sobre o poder do elogio sincero. Eu te pergunto, qual foi a última vez que você recebeu um elogio que realmente te motivou? Compartilhe essa experiência nos comentários. E se você está sentindo o poder do elogio, deixe um like nesse vídeo e mostre que você valoriza o reconhecimento genuíno. E claro, se inscreva para receber mais conteúdos que inspiram sua jornada de crescimento. Aquilo que mais me impressionou no positivo, ele sempre usa exemplos práticos, histórias reais, situações do dia a dia para ilustrar seus ensinamentos. Ele não fica só na teoria, ele mostra como aplicar esses princípios na prática. É verdade, ele traduz conceitos complexos em linguagem simples, acessível a todos, e isso torna o livro ainda mais poderoso, porque qualquer pessoa pode ler, entender e aplicar os ensinamentos dele independentemente do nível de conhecimento ou experiência. E por falar em exemplos práticos, lembrei de uma história que o Carnegie conta sobre um jovem que estava desanimado com a carreira. Ele tinha recebido várias críticas negativas e estava pensando em desistir
Mas um dia ele recebeu um elogio sincero de um mentor que reconhecia seu talento e seu potencial, e esse elogio, por mais simples que parecesse, reacendeu a chama do entusiasmo no jovem e o motivou a seguir em frente. Que legal essa história, ela ilustra o poder do reconhecimento, do incentivo da palavra amiga. Às vezes a gente não tem noção do impacto que um simples elogio pode ter na vida de alguém, e o Carnegie nos lembra da importância de sermos mais generosos com nossos elogios, de reconhecer os talentos e as qualidades das pessoas ao nosso redor, de espalhar palavras de incentivo e positividade por onde a gente passar. Exatamente. E essa postura positiva nos leva a outro princípio fundamental do Carnegie, a arte de encorajar as pessoas a acreditarem em si mesmas. Ele argumenta que todos nós temos um potencial adormecido dentro de nós e que um líder eficaz é aquele que consegue despertar esse potencial, que sabe inspirar e motivar seus liderados. Ele usa o exemplo de um jovem que trabalhava em uma fundição e era um bom funcionário, mas não acreditava em seu potencial de crescimento. Aí o chefe dele desafiou a aumentar a produtividade e, para surpresa de todos os jovens, se superou e bateu todos os recordes. O que mudou a atitude do chefe? Ele acreditou no potencial do jovem, o desafiou, o incentivou e o resultado foi extraordinário. É incrível como a confiança e o incentivo podem transformar o desempenho de uma pessoa, né? Quando alguém acreditar na gente, a gente se sente mais forte, mais capaz, mais motivado a dar o nosso melhor. Com certeza, essa lição vale para qualquer área da vida, né? Seja como pais, professores, líderes, amigos. A gente pode fazer a diferença na vida das pessoas, simplesmente acreditando nelas, incentivando a perseguir seus sonhos, a desenvolver seus talentos e a se tornarem a melhor versão de si mesmas. E por falar em se tornar a melhor versão de si mesmo, lembrei de outro princípio que o Carnegie destaca no livro A Arte de Fazer o Erro, parece ser fácil de corrigir. Ele argumenta que quando a gente aponta os erros de forma negativa, a gente tende a desmotivar as pessoas e a dificultar a correção. Mas quando a gente foca nos acertos e mostra que o erro é fácil de corrigir, a gente cria um ambiente mais propício à mudança, ao aprendizado e ao crescimento. Ele usa a história de um homem que estava aprendendo a dançar e era péssimo, coitado. Ele já estava quase desistindo quando encontrou uma professora que mudou sua perspectiva. Ao invés de apontar todos os erros, ela elogiou os acertos, o encorajou a continuar praticando e com o tempo ele se tornou um bom dançarino, qual o segredo, a professora focou no positivo, no que estava fazendo certo, e isso motivou a superar suas dificuldades e a alcançar seu objetivo. Verdade, e essa lição é muito importante, principalmente quando a gente está lidando com pessoas que estão aprendendo algo novo, que estão se desenvolvendo, que estão em processo de crescimento. Ao invés de focar nos erros, a gente precisa destacar os acertos, encorajar a persistência, a prática, aperfeiçoamento. É como se a gente dissesse, você está no caminho certo, continue se esforçando, você vai conseguir. E essa atitude positiva de incentivo e de apoio é fundamental para criar um ambiente de aprendizado mais saudável, mais motivador, mais eficaz, porque ninguém gosta de se sentir criticado o tempo todo, né? Todo mundo precisa de um incentivo, de um reconhecimento, de uma palavra amiga para continuar se desenvolvendo e crescendo. E por falar em crescimento, o Carnegie também aborda a importância de fazer a outra pessoa se sentir feliz em fazer o que você sugere. Ele argumenta que as pessoas são mais propensas a colaborar quando se sentem bem em fazer o que está sendo pedido, quando percebem que a ideia é delas, quando se sentem parte do processo. Lembra da história do gerente que precisava lidar com um funcionário que estava atrasado com o aluguel, ao invés de cobrar de forma agressiva? O gerente se mostrou compreensivo, reconheceu as dificuldades do funcionário e ofereceu uma solução que fosse boa para ambos. O resultado, o funcionário se sentiu respeitado, reconheceu seu erro e se comprometeu a quitar a dívida. Exato. A gentileza, a empatia, o respeito a essas atitudes são muito mais eficazes do que a cobrança e a pressão, porque cria um ambiente de confiança, de colaboração, de reciprocidade. No final das contas, todo mundo sai ganhando. E essa postura colaborativa nos leva a outro ponto importante que o Carnegie destaca no livro A Arte de Ser um Líder Eficaz. Ele argumenta que um líder eficaz não é aquele que manda e desmanda, mas sim aquele que inspira, motiva e guia seus liderados sem precisar recorrer à força ou à coerção. E ele apresenta um conjunto de princípios que podem ajudar qualquer pessoa a se tornar um líder mais eficaz, né? Princípios que se baseiam na empatia, no respeito, na comunicação eficaz, na capacidade de inspirar confiança. E o mais interessante é que esses princípios são atemporais, mesmo tendo sido escritos há quase um século, continuam relevantes nos dias de hoje. Por quê? Porque o Carnegie entendia a fundo a natureza humana, as necessidades dos desejos, as motivações das pessoas, e essas coisas não mudam com o tempo. E por falar em coisas que não mudam com o tempo, eu lembrei de uma história que o Carnegie conta sobre a importância de usar a criatividade para motivar as pessoas. Ele descreve um gerente que precisava aumentar a produtividade da equipe, e ao invés de simplesmente dar ordens, ele criou um desafio para os funcionários. Que desafio foi esse? Conta aí. Ele escreveu um número no chão da fábrica representando a quantidade de peças produzidas pela equipe no dia anterior, e acredite se quiser, os funcionários, ao verem o número, se sentiram desafiados a superá-lo e começaram a trabalhar com mais entusiasmo. Que ideia simples e genial! O gerente usou a criatividade
para despertar a competitividade da equipe, o desejo de superar os próprios limites de alcançar resultados melhores, e o resultado foi um aumento significativo na produtividade da fábrica. E essa história nos ensina que às vezes as soluções mais simples e criativas são as mais eficazes. A gente não precisa de fórmulas mirabolantes de técnicas complexas. Basta usar a criatividade, inteligência, acessibilidade para encontrar soluções que motivem as pessoas, que as inspirem a dar o seu melhor. É verdade, a gente precisa sair da caixa, pensar fora da curva, encontrar soluções inovadoras para os desafios do dia a dia, e o Carnegie, com sua sabedoria e sua perspicácia, nos mostra que isso é possível, que a criatividade é uma ferramenta poderosa para alcançar nossos objetivos e para construir um mundo melhor. E por falar em construir um mundo melhor, o Carnegie também destaca a importância de lançar um desafio, de tirar as pessoas da zona de conforto e de incentivá-las a alcançar um objetivo que pareça difícil. Lembra da história do jovem tímido que tinha pavor de falar em público e um dia foi desafiado por um amigo a fazer um curso de oratória. Ele topou o desafio, superou seus medos e descobriu um talento que nem sabia que tinha, o que essa história nos ensina, que desafios podem nos impulsionar a crescer, a descobrir novas habilidades, a ampliar nossos horizontes e a conquistar resultados que jamais imaginaríamos. Exatamente. E muitas vezes a gente precisa de alguém que acredite na gente, que nos dê um empurrãozinho, que nos desafie a sair da inércia, a romper nossos limites e a ir além do que a gente acha que é capaz. E esse alguém pode ser um amigo, um mentor, um professor, um líder, um pai, uma mãe, qualquer pessoa que tenha a sensibilidade de enxergar nosso potencial e a coragem de nos desafiar a sermos melhores. E falando sermos melhores, o Carnegie também destaca a importância de ser um líder inspirador, aquele que acredita no potencial dos seus liderados, os encoraja a superar seus limites e os guia na busca de objetivos comuns. Ele conta a história de um diretor de uma penitenciária que transformou a vida dos detentos. Ele acreditava que todos tinham potencial para mudar e, ao invés de tratá-los com dureza, os incentivou a estudar, a trabalhar, a desenvolver novas habilidades. E o resultado, muitos detentos se reabilitaram, encontraram um novo propósito na vida e se tornaram cidadãos produtivos. Que história inspiradora, ela mostra que a liderança inspiradora não depende de títulos ou cargos, mas sim da crença no potencial humano, da capacidade de enxergar o melhor nas pessoas e de inspirá-las a serem melhores. É verdade, um líder inspirador é como um jardineiro que cuida das plantas com carinho, que as rega, que as protege, que as ajuda a crescer e a florescer. Ele não força o crescimento, ele cria as condições ideais para que as plantas se desenvolvam naturalmente, cada uma com seu ritmo, com sua beleza, com seu potencial. E essa analogia do jardineiro perfeita para ilustrar a essência da liderança inspiradora, né? É sobre criar um ambiente propício ao crescimento, ao desenvolvimento, à realização do potencial humano. E o Carnegie, com sua sensibilidade e sua sabedoria, nos mostra que isso é possível, que a gente pode ser líderes inspiradores em qualquer área da vida, seja em casa, no trabalho ou na comunidade. E sabe o que mais impressiona no Carnegie? Ele sempre ressalta a importância de sermos autênticos, de sermos nós mesmos, de vivermos de acordo com nossos valores e princípios. Ele não acredita em fórmulas mágicas, em receitas prontas. Ele acredita na força da autenticidade, na beleza da individualidade, no poder da coerência entre o que falamos e o que fazemos. Concordo. Essa autenticidade, essa coerência, essa integridade são a base para construir relacionamentos verdadeiros, para influenciar pessoas de forma positiva e para viver uma vida mais plena e significativa. E no final das contas é isso que importa, né? Construir um legado de amor, de gentileza, de respeito, de compaixão, deixar o mundo um pouco melhor do que a gente encontrou. E o Carnegie, com sua obra temporal, nos inspira a trilhar esse caminho, a construir pontos, a conectar pessoas, a espalhar sementes de positividade e a fazer a diferença no mundo, cada um à sua maneira. E olha, falando em sermos melhores, o Carnegie dedica uma boa parte do livro a falar sobre liderança e ele destaca algo que a gente nem sempre coloca em prática, a importância de reconhecer os acertos de alguém antes de apontar um erro. É verdade, a gente geralmente faz o contrário, né? Começa criticando e, se sobrar tempo, até elogia. Pois é, mas o Carnegie argumenta que essa abordagem não é a mais eficaz. Ele até usa o exemplo do presidente McKinley, que, ao invés de criticar um discurso inflamado de um colega, elogiou a eloquência e a paixão do orador antes de sugerir algumas mudanças. Imagina a diferença que isso faz na receptividade da pessoa. Com certeza, é muito mais fácil aceitar uma crítica quando a gente se sente valorizado, reconhecido. E isso vale para qualquer situação, né? Seja no trabalho em casa, com os amigos, começar com um elogio sincero, destacando os pontos positivos, abre caminho para um diálogo mais construtivo e evita ressentimentos. Exatamente. E complementando essa ideia, o Carnegie também enfatiza a importância de reconhecer os próprios erros de forma rápida. E honesto, ele dizia que tentar se justificar ou esconder os erros só piora a situação. Faz sentido, a gente acaba perdendo credibilidade e confiança quando tenta negar o óbvio. Lembra da história do Benjamin Franklin, que aprendeu a duras penas a importância de assumir os próprios erros. Ele era teimoso e orgulhoso na juventude, mas com o tempo desenvolveu a habilidade de reconhecer suas falhas e buscar harmonia nas relações. E essa mudança de atitude foi fundamental para o sucesso do Franklin, tanto na vida pessoal quanto profissional.
Ele entendeu que admitir os erros, ao invés de ser um sinal de fraqueza, demonstrava força de caráter, humildade e inteligência. E por falar em sucesso profissional, o Carnegie também tinha dicas valiosas para quem busca crescer na carreira. Uma delas me marcou bastante: demonstre entusiasmo pelo que você faz. Essa é clássica, ele acreditava que entusiasmo é contagiante e que as pessoas se sentem mais atraídas por quem demonstra paixão pelo que faz. E aí conta a história de um vendedor tímido e inseguro que não tinha muito sucesso, mas aí ele decidiu mudar a postura, começou a estudar os produtos, a se preparar melhor, a se vestir com mais cuidado e principalmente a demonstrar entusiasmo nessas apresentações. O resultado, ele se tornou um dos melhores vendedores da empresa. É a prova de que a gente atrai o que a gente emana, né? Se a gente demonstra paixão, entusiasmo, dedicação, as pessoas percebem e se conectam com a gente. Isso faz toda a diferença, seja na hora de vender um produto, apresentar uma ideia ou simplesmente conversar com alguém. Com certeza, o entusiasmo abre portas, cria oportunidades, conecta pessoas e, no fundo, o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é sobre isso, sobre conectar-se com o outro de forma genuína, construir relações de confiança e respeito e usar essa conexão para influenciar positivamente o mundo ao nosso redor. E é importante lembrar que o Carnegie não propõe um guia de manipulação, mas sim um caminho para o desenvolvimento pessoal, o aprimoramento da comunicação e das relações interpessoais. Ele nos convida a sermos pessoas melhores, mais empáticas, mais justas, mais generosas. Exatamente. O livro é um convite à reflexão sobre como a gente se relaciona com o mundo e com as pessoas. É um chamado para a gentileza, para a compreensão, para a busca por um mundo mais humano e mais harmonioso. E com essa mensagem inspiradora, a gente encerra nosso mergulho profundo no livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e do Dale Carnegie. Esperamos que vocês tenham gostado dessa jornada e que os ensinamentos do Carnegie inspirem vocês a construir relações mais fortes, a se comunicar de forma mais eficaz e a viver uma vida mais plena e feliz. E lembrem-se, a prática é fundamental. Leiam um livro, estudem os princípios e, mais importante, coloquem em prática no dia a dia. Vocês vão se surpreender com os resultados. Até a próxima, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma jornada de conhecimento aqui no Cast Books. E hoje exploramos o clássico Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, de Dale Carnegie. Este livro é um guia prático que vai te ajudar a construir relações mais fortes, a se comunicar de forma mais eficaz e, consequentemente, a viver uma vida mais plena e feliz. Se você busca melhorar sua comunicação, desenvolver sua capacidade de liderança ou simplesmente quer se conectar de forma mais genuína com as pessoas ao seu redor, essa leitura é para você. Não se trata de fórmulas mágicas, mas de princípios testados e comprovados que podem transformar sua maneira de interagir com o mundo. Se você se interessou pelas ideias que discutimos hoje e quer aprofundar seus conhecimentos, o link para adquirir o livro está aqui na descrição. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para colocar esses ensinamentos em prática. Além disso, não deixe de conferir outros vídeos e playlists do nosso canal com mais dicas de desenvolvimento pessoal. E claro, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. É um incentivo para continuarmos trazendo conteúdos que te inspiram e transformam. E se você ainda não se inscreveu no canal, agora é a hora. Junte-se a nós nessa jornada de aprendizado e crescimento.